Aqui é o Lucas Santana e hoje nós vamos para a parte 2 do livro de Abacuque. Nós primeiros ali trabalhamos algumas coisas acerca de Abacuque. E hoje eu gostaria de falar sobre algumas hipóteses, que são levantadas, querendo ou não, por grandes estudiosos do Antigo Testamento acerca de quem é Abacuque. Quer ver uma coisa bem interessante que são expostos? E logo depois também de expor essas coisas, eu gostaria de fazer um contexto histórico acerca do livro de Abacuque, para nós entendermos quando nós formos ler o livro de Abacuque. Amém? Antes de nós abrirmos a nossa Bíblia lá em Abacuque, para muitos aqui, na verdade, esses textos aqui não existirão. Porque, na verdade, esses textos, alguns textos aqui são de livros que, de fato, não estão na Bíblia. Como assim? Tem uns que estão. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com os irmãos, sobre essas hipóteses. A primeira hipótese trabalhada é sobre um livro apócrifo chamado Bel e o Dragão. Na Bíblia Católica existe esse livro. Nós pegamos ali Daniel capítulo 14, verso 1, verso 33 e verso 9. É bem interessante porque ali é contada a história sobre um homem. Quer dizer, naquele período ali de Macabeus foi apresentado um manuscrito da Septuaginta, afirma o quê? Afirma que Abacuque era contemporâneo de Daniel. E essa afirmativa de ser contemporâneo identifica muito ele como da tribo de Levi. E o que é mais interessante é que fala que ele era filho de Jesus, um homem da época. Então, na verdade, não seria alguém como se fosse um Elias, que ninguém sabia quem era pai e quem era mãe. Ali, de acordo com Daniel, querendo ou não, sabia da tribo que ele vinha e sabia o nome do seu pai. E o mais interessante é contada essa história. Essa história é contada o seguinte: uma certa feita, Abacuque estava ali fazendo um almoço, estava ali fazendo uma comida, e quando ele ia levar essa comida, Deus fala com ele, leva um anjo a falar com ele: olha, essa comida aí não é para essa galera que você está pensando, não. Essa comida é para levar para Daniel. Daniel está na Babilônia e dentro de uma cova. O que é interessante é que nós vemos o próprio Abacuque falar: eu nunca fui na Babilônia e muito menos vou descobrir em que cova é essa. Esse texto fala para nós que, no caso, Abacuque é pego pelos cabelos, O anjo pega ali Abacuque pelos cabelos e leva ele até a cova. E ali ele chama Daniel, e Daniel come aquele almoço. Mas antes de aproveitar o almoço, Daniel cita algo dizendo o seguinte: tu lembraste de mim, ó Deus, tu não se esqueceste de mim. E naquele mesmo instante, depois que Daniel come, a Bíblia diz, o texto diz que, querendo ou não, é pegado pelos cabelos ali de novo o Abacuque, da mesma forma que ele tinha chegado naquele lugar, como se fosse um vento, ele se achega onde estava também. Então, nessa história de Bel e o Dragão, que eu gostaria que os irmãos compreendessem, que é uma história, não está contida na Bíblia, mas tem alguns livros que são apócrifos que estão ajuntados nessa história bendita sobre quem de fato é Abacuque. Isso aí vai estar na Septuaginta. Então, querendo ou não, para que os irmãos venham compreender, dizendo isso, a gente entende que, na verdade, o profeta Abacuque vivia na mesma época de Daniel. Outro livro também, que é a Vida dos Profetas, que é uma pseudográfica, querendo ou não, ali do 1º século antes de Cristo, que muitos creem que quem escreveu esse livro foi Antíoco Epifânio. Nós vamos ver outro tipo de história. O profeta, na verdade, Abacuque, seria da tribo de Simeão. E poderia ser um vigia, que é citado lá em Isaías 21:6. Ou então, como muitos ali já entendem, ele vivia em Bet-Zacarias. Ele era um vigia que vivia em Bet-Zacarias. Isso vai estar lá em 1 Macabeus, capítulo 6, verso 32. Então, Epifânio, do 1º século a.C., ele coloca Abacuque como se fosse alguém já um pouquinho mais próximo. Quando nós vamos ler um livro chamado Olam Rabá, do 2º século ou 3º século,
coloca ele exatamente no reinado de Manassés. Manassés, para que muitos entendam, Manassés foi um rei absurdamente ruim. Era um rei que pegavam crianças e colocava sobre os braços de um deus Moloque, e ali essas crianças morriam no fogo. Era um rei muito ruim. É um rei da época de 695 até a época de 642, mais ou menos. Clemente de Alexandria, né, que para muitos ali, para que você possa entender, Clemente, ele era exatamente discípulo de Paulo. Clemente fala que o profeta seria contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel, de Jonas e de Daniel. Nós pegamos outras pessoas também, um tal de Sefer Hazorá, do século XIV. Ele identifica ele como filho da Sunamita, que foi curado por Eliseu. Vocês se lembram ali daquela criança, né, que Eliseu ali junta com aquela criança e ali ela foi curada? Ele fala que é isso. E depois você pode pegar esses escritos, né, para dar uma averiguada. E é bem interessante falar sobre isso, porque essas hipóteses que são tratadas sobre Abacuque, você não vai conseguir enxergar ela onde? Na Bíblia. O que eu gostaria de dizer para você é no sentido de o que, irmãos? Aqui eu estou pegando um pouco de contexto histórico, né, sobre algumas pessoas, como elas veem, querendo ou não, essa perspectiva acerca de Abacuque. As hipóteses de quem seria Abacuque. Abacuque, a única coisa que nós podemos deixar claro, Abacuque, é que ele era um profeta. E por ser um profeta, uma coisa clara que nós sabemos é que ele tinha um contato com Deus. Mas eu gostaria de tecer um pouco esse contexto histórico sobre o livro de Abacuque. Eu gostaria de falar aqui sobre os 8 reinados acerca antes desse livro de Abacuque. Quando nós vamos falar sobre Manassés, vocês se lembram que eu já disse antes para vocês que Manassés era um rei ruim. Manassés, quando você quiser ter um pouco do conceito de Manassés, você pode abrir em 2 Reis, capítulo 21, do verso 1 ao verso 18, e em 2 Crônicas também, do 33, do 1 ao 20, que você vai ver ali. O reinado de Manassés foi de 55 anos, e esse reinado aconteceu do ano de 687 até o ano de 643. E o que vamos colocar assim, interessante nós aplicarmos é que Manassés foi aquele que deu aquele início de um desvio religioso absurdo na época. Manassés, ele começa a fazer tudo que não é para fazer. Só para que os irmãos tenham noção, porque Manassés, ele tinha uma fidelidade muito grande com os assírios. Logo, por ser um vassalo leal desses assírios, ele fazia o seguinte: ele começou a perseguir todos que defendiam a religiosidade nacional. Todos aqueles que defendiam o próprio Deus, ele perseguia. Manassés começou a adorar ídolos. Manassés começou a fazer coisas que na época os judeus não faziam. Manassés começou a colocar práticas em jogo pelo qual as pessoas não faziam. Ou melhor dizendo, no reinado de Manassés houve um desvio da fé. A fé foi desviada. É como se fosse, para que os irmãos compreendessem, é como se fosse muitas coisas nos dias de hoje. Quando nós pegamos algumas teologias onde simplesmente há um desvio da fé. Só que o desvio da fé dos dias de hoje é o que Paulo testifica ali na 2ª carta a Timóteo. É o comichãozinho no ouvido, é a sã doutrina que não consegue ouvir. Nessa época aqui, ele colocou, querendo ou não, a ferro e fogo, mostrando para as pessoas que tinham que viver, porque se não vivessem daquela forma, elas eram perseguidas e até mortas. Mas, entretanto, Manassés morre e há o 2º reinado, que é o reinado de Amon. E esse reinado de Amon, ele é muito rápido. Esse reinado de Amon só aconteceu em 2 anos. Do ano ali de 642 até o ano 640. Você pode ver isso lá em 2 Reis, capítulo 21, do verso 19 ao verso 19 até o verso 26. Ou então em 2 Crônicas, capítulo 33, do verso 21 ao verso 25. Quando nós pegamos ali a história de Amon, nós percebemos que o rei Amon, ele foi assassinado. Ele foi assassinado, interessante falar isso.
Ele foi assassinado por um rei, por um partido, melhor dizendo, anti-assírio. Um partido da dinastia davídica. Um pessoal que não aceitava a forma que Amon e tanto Manassés queriam introduzir sobre o povo. Eles queriam voltar às épocas do rei Davi, coisa que infelizmente não poderia acontecer mais. E Amon então foi morto por esse próprio partido. Entretanto, nós passamos aí, Amon é morto, e depois que Amon é morto, entra o reinado de Josias. Esse reinado de Josias, que foi de 31 anos, que foi do ano 640 até o ano 609, né, que você pode abrir a Bíblia depois lá em 2 Reis, capítulo 22, verso 1 até o 23, 30, né? Você pode também, 2 Crônicas 34, 1 até o 35, 27, falar sobre Josias. Nós percebemos que na época de Josias muitas coisas aconteceram, por isso que chamam Josias de o Reformador. Na época de Josias os assírios perderam a força, na época de Josias houve prosperidade em Judá, na época de Josias nós percebemos o próprio Jeremias argumentar, dizendo o seguinte, que muito foi feito em justiça social. Isso está lá em Jeremias capítulo 22, do verso 13 ao verso 19, eu gostaria de ler para os irmãos. Jeremias 22, do verso 13 ao verso 19. Olha só que interessante que Jeremias vai falar. Ai daquele que constrói sua casa sem justiça e seus aposentos sem direito, que faz o próximo trabalhar por nada, sem dar-lhe o pagamento, e que diz, vou construir uma casa grande com imensos aposentos, e faz janelas, recobre a casa com cedro e pinta de vermelho. Você pensa que é rei porque tem mais cedro do que os outros? O seu pai não comeu e não bebeu? Pois ele fez o que é justo e que é direito, e no seu tempo tudo correu bem para ele. Ele julgava com justiça a causa do pobre e do indigente, e tudo corria bem para ele. Isto não é conhecer-me, oráculo do Senhor. Mas você não vê outra coisa e não pensa a não ser o lucro, em derramar sangue inocente e em praticar opressão e violência. Por isso assim diz o Senhor a Joaquim, rei de Judá, filho de Josias. Ninguém vai chorar por ele, dizendo, aí meu irmão, aí minha irmã. Ninguém vai chorar por ele. Aí meu senhor, ai majestade. Ele será sepultado como jumento, será arrastado e jogado fora, longe das portas de Jerusalém. Aqui, para vocês trazer aqui a memória, ele está querendo trazer a lembrança de quem foi o pai de Joaquim. Esse pai, né, de Joaquim aqui, trazendo para eles, olha só, na época, querendo ou não, né, de Josias, ele era o quê? Ele julgava com justiça a causa do pobre e do indigente, e tudo corria bem para ele. Ele era um homem diferenciado. Jeremias deixa bem claro que, de fato, ele era um homem diferenciado. E nós vamos ver também que o próprio Josias, ele tinha um conceito um pouco diferente, porque quando aconteceu no ano 633, quando aconteceu ali o declínio de Assurbanipal, que era exatamente um egípcio, houve um declínio também do Império Assírio. E olha só que interessante, as reformas implantadas foram a purificação do templo. Quando Manassés queria, ali querendo ou não, perseguia todo mundo que era a favor da religiosidade nacional, Josias faz diferente. Josias, a reforma que ele faz, ele coloca o templo purificado novamente. Ele apresenta agora o livro da lei publicamente. Agora vocês têm um livro para vocês seguirem. Josias, ele faz diferente além disso. Ele começa a centralizar o culto em Jerusalém. Diferente do que os outros falavam. Não, rapaz, você adora em qualquer lugar. Não, vem todo mundo para adorar junto. Entretanto, aconteceu algo ruim com Josias. Quando Josias tentou ali desafiar o faraó Neco II, ele morreu em batalha, né, lá no ano 609. Nós vamos ver o reinado de Joacás, né, que foi o reinado mais rápido da história. Foram apenas 3 meses de reinado. E olha só que interessante, esse reinado não foi porque Joacás foi assassinado, esse reinado foi porque
Faraó Neco II simplesmente levou ele preso e colocou ele lá em Ribla. Se você quiser saber mais um pouco dessa história, existe lá em 2 Reis, capítulo 23, do verso 31 ao verso 34, ou então em 2 Crônicas 36, do verso 1 ao verso 4, ou então do próprio Jeremias, né, capítulo 22, de 1 a 12. Quando ali se encerra o reinado de Jeoacás, nós vamos ver o reinado de Joaquim. E esse reinado de Joaquim, ele não é só 3 meses, né? Como foi de Joacás, mas são de 11 anos. Do ano 609 até o ano 598. Ele assume o trono, mas agora um pouco diferente. Quando nós pegamos Manassés era vassalo dos assírios. Agora Joaquim é vassalo do Egito. E olha só que interessante, os egípcios eles foram derrotados na Babilônia no ano 605. Então, quando eles foram derrotados, aconteceu que o seguinte, ele teve que ficar o quê? Sujeito ao Império Neobabilônico. E quando ele ficou sujeito ao Império Neobabilônico, Nabucodonosor, que se tornou rei após, né, a morte do seu pai, assim ele também começou a ser vassalo, né, do rei babilônico, e foi vassalo durante 3 anos. E ele morreu ali no ano 598 em Jerusalém. E nós vamos ver, depois de Joaquim, existe o reinado de Joaquim, que muitos conhecem ele como Jeconias ou Conias, né? Depende aí do conceito que você queira ver. Mas esse rei é interessante porque ele perdeu a capital de Jerusalém para a Babilônia. E além de perder essa capital, com 3 meses que ele tinha de reinado, que ele perdeu essa capital, ele foi exilado também para a Babilônia. E com isso que ele foi exilado, depois de 3 meses, foram colocado outra pessoa para reinar ali em Jerusalém, né? Para reinar ali perante o povo de Israel. E esse homem que vai reinar perante o povo de Israel é o tio de Joaquim. É o tio de Joaquim, que o nome dele é exatamente Zedequias. Zedequias é muito conhecido, né? Esse rei Zedequias. Ele foi 11 anos de reinado, né? Quando ele tentou ali se rebelar contra os babilônicos, né? E aconteceu ali um cerco da Babilônia, e a Babilônia começou a destruir a cidade no dia 15 de agosto de 586. E quando ele tentou fugir daquilo, vamos falar assim, tentou fugir da destruição, tentou fugir desse cerco, o que aconteceu com Zedequias? Ele foi capturado em Jericó e foi levado para Ribla. E depois que foi levado para Ribla, depois ele foi levado para a Babilônia, onde ficou cego, e depois de ficar cego, ele morreu. Após esse reinado de Zedequias, ao reinado de Gedalias. Gedalias foi assassinado por alguns partidários também. E os culpados fugiram para a Babilônia. Está lá no texto de 2 Reis, capítulo 25, do verso 23 ao verso 26. E por que falar sobre tudo isso? Só para que os irmãos compreendam o seguinte. Existe um contexto por trás daquilo que é vivido em Abacuque. Abacuque está vendo como é que Israel está ficando. Abacuque está vendo como é que esse povo Judá está ficando. Um povo destruído. Um povo que levanta rei, sai rei, entra rei e sai rei, e parece que Deus de fato está distante. Por isso que ele deixa bem claro, dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Amém? Que Deus abençoe sua vida. E a partir ali da terceira parte nós já vamos começar a traçar e falar um pouco sobre a exposição de fato do livro de Abacuque. Que Deus abençoe sua vida. Fique na